Então, pessoal, já falei sobre a Constituição da República Federativa do Brasil, que eu achei bem cheio de teias sociais, como diz o Max Weber, né? Respeitando esse carismático, ligado aos seus títulos, né, intelectuais, ligado aos campos de produção epistêmicas, Karl Marx, Max Weber, mas acho que eles traz diretamente aos princípios de Ulisses Guimarães também, quando ele promulga sobre os princípios fundamentais ligados à Constituição. É lógico que eu sou principiante em questões políticas, mas nos traz um princípio de quê? De indecisões, liberdade de vínculo, que está vinculada à Constituição, embora fique entre aspas, você vai ter liberdade, mas vai ter regras constituintes, né, que nos traz os campos federativos, municipais, federais. Como a gente falamos com parábolas, que nós queremos depender, temos a liberdade, depender do nosso carro, depender da sua vida, ou seja, nosso estado moral, comunicação, dependemos uns dos outros e de regras ainda que são regimidas por outros e por nós mesmos. E muitas vezes, quando é regimida por nós, pode trazer algumas consequências. Então, quando falamos união, né, é indissolúvel, é o artigo 1, é o artigo que o Bauman, que vários autores que eu coloquei aqui nos traz conflitos, que é a tese que eu falei sobre Abreu, Neide, Gaudêncio e Abreu, né, entre Poster, Burney, que eu falei que a tese é essa. Nós podemos ter campos até demacológicos, né? A demagogia, demacologistas, né? Essas questões de multidões, discursos retóricas, mas vai sempre trazer o quê? Meios que podem ser indissolúveis. A palavra movimento indissociável é o quê? Porque vai haver várias situações que ocorrem. Quando eu coloquei lá nas questões de funções motoras, eu coloquei em destaque equilíbrio, mas abreviei o quê? Indissociação de movimento, por quê? Ó, faço movimento com o braço esquerdo, bora, esquerda, estou de costa, esquerda, direita, ó, para cima, ó. Agora, direita, vai mudar completamente, ó, esquerda, direita. Por isso que as maneiras como você vai manejar uma aula de ginástica localizada, você sempre tem que estar como? Por exemplo, ó, momento, ó, só movimentando, marchando. Então, ó, esquerda, direita, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, vai fazendo movimentos que vai associando. Você vai olhando lá para o espelho, você fica à frente do espelho, a turma fica do lado. É lógico que não vou falar isso para mestre, que lá está me ensinando questão de Muay Thai, boxe. Mas é uma boa aula, todo mundo vai acompanhando você. E é lógico que você também vai tendo motivação. Né? Não estou buscando os campos fenomenais. É muito cansado, porque deve ser muitas turmas, muitas escolas ou academias. Na época também eu já tive essa programação. Então, os fundamentos são principais. Né? Então, embora, quando falamos sobre soberania, ligado ao artigo 1, que fala sobre pacificação, né, aos campos federativos, aos municípios, há sempre alternâncias entre projetos. A dignidade da pessoa humana, no inciso 3, os valores sociais, o trabalho livre, a iniciativa, o tempo livre, tempo categórico, aleatório. Então, esse inciso, o inciso 2 e o artigo 2 nos traz um diálogo entre Marcelino e os seus livros, né? Introdução às ciências sociais e políticas públicas, que vai retratar questões importantes, indiretas e indiretas, ligadas à motricidade do movimento. Ok? Então, o que nós podemos aprender hoje sobre essas questões? É trazer entre o artigo 1, que nos traz pacificações e bem diretivas, mas é algo de princípio, né? Que vai haver
em decisões entre os indivíduos, e esse vínculo de liberdade vai haver o quê? Uma cidadania. Bauman fala que há indivíduos e há cidadãos, né? E nós colocamos algumas questões importantes aí em observações e prática. Então é lógico que, quando falamos de Constituição, nós podemos colocar algumas anotações assim, como eu falei, sobre o quê? Aqui essa promulgação entre os campos aferentes e eferentes entre a Constituição nos traz fatores importantes, entre edições, por exemplo, a Saraiva também tem, a editora Saraiva, você pode encontrar na biblioteca, é bom, é excelente. Esse aqui é um produto original, bem antigo. Aqui nos traz o quê? Um parágrafo que nos traz sobre a República Federativa do Brasil, no artigo 4º, buscará a integração econômica, política e social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o Mercosul, os clubes que vão ter esse campeonato, vão ter eclético, místico, misturado, ou seja, esses parâmetros do próprio cidadão, o próprio brasileiro, esses princípios de força. Aonde há um princípio, há uma força. E aonde há uma força, há uma adaptação. E aonde há uma adaptação, há uma aceitação. E aonde há uma aceitação, há o quê? Há uma propriedade. E essa propriedade, ela é agrupada, essa propriedade é coletiva entre os conflitos ligados ao artigo 1, embora o artigo 1 e outras catalogações ligadas à Constituição que eu estava lendo já faz tempo, embora traz uma demanda entre princípios maiores, Embora, por exemplo, o artigo ligado ao Mercosul, à Europa, o artigo 5º, alguns falam artigo 6º, mas o artigo 5º nos traz um fator igualável, paradoxal em campos equivalentes, embora nos traz uma hegemonia e nos traz campos heterogêneos entre a exigência da natureza, garantindo aos brasileiros, os estrangeiros no país, há questões do artigo 1, inciso 1, aqui artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres iguais direitos, embora, como falei, sobre porto, sobre forças navais, eu busquei a teoria submarina, brincando, o gancho submarino, profundo. Agora o gancho, medial, na região medial aqui, profundo, submarino, gancho normal. Quando eu falo submarino, profundo, que ele desce profundamente e sobe. Estou lembrando da época de Hitler, na Guerra Mundial. Estou lembrando que muitas vezes as pessoas não veem, tem submarinos ainda. Tem aquelas guerras frias que nós assistimos, aquelas provas de conhecimentos gerais que tem, Guerra do Golfo, o que acontece entre os bastidores, entre os polos e núcleos, ligado a várias nações, nos traz um paradoxo ligado à proteção, os lugares, o cultivo, a propriedade, a magnitude, a direção entre essas extremidades. Porque aonde eu quero chegar sobre motricidade patrimonial? Eu estava agora em questão de análise e em questão de expressão. Aonde tem uma expressão, tem um sentimento. Aonde tem um sentimento, tem algo que possa nos trazer agilidades. Mas aonde ocorre agilidade é no pensar. Os campos intelectuais, a expressão, a coreografia, como eu falei. Como é que eu vou ensinar a tocar uma música? Fazer um movimento. 1, agora direito, 2, 3. Seja, já virei, nos traz paradoxos importantes nessa questão. Eu lembro quando nos dava aula de ginástica localizada e também a questão até de step também, um pouco de dificuldade o step, mas foi um campo indissociável de movimento. Depois você vai aprendendo junto com os alunos essas questões, de absorver e assimilar as questões importantes. Ok? Então, o inciso 7º aqui nos traz que é algo inviolável, o sigilo
da correspondência, da comunicação de telegrafo.